um debate posterior, uma reflexão, né, que haja, assim, que a faculdade possa, de alguma maneira, aproveitar o tema para que haja uma discussão maior em cima dessa, não digo novidade, mas da maneira como ela acontece hoje, não deixa de ser uma novidade para a nossa realidade, né? No momento em que a gente está tão focado nas redes sociais, na internet, nesse contato virtual, nada melhor do que falar exatamente de como utilizar e como não utilizar a rede social, né? A minha preocupação com a escolha do tema em falar de fake news, claro, dentro de uma ótica do direito, de uma ótica de liberdade de expressão, e tentar situar todos vocês, tanto em relação aos mais recentes acontecimentos que nós temos acompanhado, tanto no Brasil quanto no mundo, e principalmente aquilo que está por vir, né? Discussões legislativas que cercam esse tema e que, na verdade, há uma preocupação ainda grande de regulação sobre isso, e se essa regulação, de fato, vem no momento que assodado, de alguma forma, né, no momento de preocupação, que a gente está no momento de crise, mas é fato que é uma regulação importante e que a gente tem que debater muito sobre ela. E a ideia do tema é exatamente trazer essas divergências, as polêmicas, mostrar esses antecedentes a respeito dessa legislação nova que está sendo discutida hoje na Câmara Federal, para que a gente possa trazer essa contribuição. O importante é gerar a reflexão de vocês, né? Meu objetivo aqui não é trazer as respostas exatamente porque também não as tenho num tema tão importante, tão relevante, tão complexo, mas é trazer exatamente as perguntas, as dúvidas, trazer o debate, trazer os comentários polêmicos que a gente tem ouvido, para que a gente se posicione, né? Afinal de contas, o tema é liberdade de expressão, então é importante que as ideias sejam colocadas, né, à amostra para que a gente debata. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, vamos verificar se vai funcionar. Bom, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. Perfeito, doutor. Conseguimos ok. Sim. Tá ótimo. Bom, vamos lá. A ideia, o tema, já coloquei aqui no início, é importante a gente ter essa concepção, né? A gente tem que repetir isso como um mantra, né? Não compartilhe fake news. E por isso que eu coloquei exatamente isso como abertura. Vocês estão verificando o slide, né? Vocês conseguem visualizar o slide. Tá ok, então. Quando eu falo de não compartilhe fake news, é exatamente em função disso, né? A gente precisa repetir cada vez mais isso, porque a sociedade, a gente nós estamos aprendendo a lidar com as redes sociais, a gente precisa de mais conscientização, de educação digital, a gente precisa se preocupar um pouco mais com o que a gente compartilha, então por isso que eu já abro exatamente com esse foco, tá? Para que a gente possa lembrar desse recado durante todo o nosso evento de hoje. Bom, vamos lá. Por que eu escolhi esse tema, né? Existem antecedentes importantes e que levam em conta a escolha do tema e a preocupação atual que a gente vivencia, né? E aí, como disse aqui, não só no Brasil, desculpa, como no mundo todo, né? O primeiro momento em que nós ouvimos falar sobre fake news com essa concepção atual, até porque desde que o mundo é mundo, né, o ardil, a forma de enganar, a notícia falsa, o boato, ele existe, né? Desde que o mundo é mundo, dentro da sociedade. Mas o primeiro momento que a gente começa a falar em fake news, com esse escopo que se fala hoje, a gente começou a ouvir essa discussão e a interferência que a suposta notícia falsa, eu falo entre aspas, porque a gente vai explicar que não é só a notícia falsa, mas a suposta notícia falsa começou a ser muito discutida na época das eleições norte-americanas em 2016, né? Até hoje se discute, todo mundo sabe essa discussão, esses antecedentes importantes, até hoje se discute a eventual interferência, né, das mensagens, das fake news, enfim, de uma série de grupos organizados na eleição, obviamente, do presidente Donald Trump, enfim, toda a discussão que houve lá, e o objetivo da palestra não é política, tá? Até porque a gente vai falar dos problemas também aqui do Brasil, mas é importante que, naturalmente, como não podia deixar de ser, eu jamais vou me manifestar politicamente em algum canal, afinal de contas, a minha função não permite isso. Mas o fato é que a palestra não é política, mas é importante a gente conhecer os antecedentes para entender de que maneira a gente vai tratar isso, né?
na época também das eleições norte-americanas, que na verdade são em novembro, em junho, no meio daquele ano de 2016, a gente teve a discussão do Brexit, né, do plebiscito para a separação do Reino Unido da União Europeia, todo mundo acompanhou. Também naquele momento houve uma discussão grande, até hoje se fala e se discute a respeito da desinformação gerada pelas fake news e a interferência que isso teve, naturalmente, na escolha, na decisão dos habitantes, né, da população, de escolher a separação ou não. Né? A gente migra para o Brasil em 2018, isso é fato. Né? A gente também tem, atualmente, nós temos ações tramitando no TSE a respeito de discussões do processo eleitoral de 2018, exatamente investigando fake news, todo mundo acompanha isso na mídia, então é um antecedente importante para a gente tratar do tema. Né? Naturalmente que eu, como juiz eleitoral, vivenciei esse problema na eleição em 2018 em Paraíba do Sul e em Três Rios. Depois eu comento esse fato, enfim, mas a gente percebe que existe uma interferência, sim, grande dentro do processo eleitoral pelas fake news. Um outro antecedente importante desse nosso tema, dessa escolha de hoje, é exatamente o inquérito que foi aberto pela portaria 69 de 2019 da presidência do STF, que certamente a mídia divulgou e todos acompanham, que é o chamado inquérito das fake news, em que o Supremo, de alguma maneira, investiga e apura, né, a participação, que supostamente que ele chama de organização criminosa dentro do governo federal, enfim, todos acompanham na imprensa. O objetivo não é tratar, a discutir aqui se o Supremo está agindo corretamente ou não, se o Supremo, se é legítima a existência do inquérito ou não. A discussão não é essa. A discussão é para mostrar o quanto o tema de fake news está em alta e é polêmico nesse momento e quanto a gente precisa falar sobre isso. Tá? E o último ponto que me motivou a escolha do tema é exatamente a existência desse projeto de lei 2630 de 2020, que é um projeto que se pretende regular, né, o funcionamento das redes sociais com esse escopo de tentar frear não existência, mas tentar frear de alguma maneira a participação tão incisiva, né, das fake news como interferência em vários processos de democracia. Então, o PL 2630 ele traz uma preocupação de regulação e a gente vai tratar sobre ele. Ele, obviamente, é fase de projeto de lei, exatamente em função da discussão que ainda está na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado. Houve um texto que foi aprovado, foi à Câmara dos Deputados e ainda está em discussão. Então, esses são os antecedentes que levam à escolha desse tema, por isso que eu achei importante mencionar para vocês. Né? Bom, passei o slide aqui, espero que vocês acompanhem. Se tiver qualquer problema, gente, no slide, vocês não visualizarem, então, vocês me avisem, tá? É importante quando a gente fala de fake news, eu acho que se você procurar na imprensa ou procurar na internet, a gente vai conseguir trazer uma série de casos que já aconteceram no Brasil e no mundo e que tem relação direta com a utilização dessa prática de desinformação, né? Eu falei dos antecedentes importantes para a gente escolher o tema, mas existem situações que mostram o quanto isso é importante, o quanto esse tema é relevante e o quanto a desinformação, né, esse termo fake news, quanto a desinformação já gerou de danos não só à democracia, né, quanto efetivamente aos próprios direitos humanos. Né? Todo mundo certamente vai lembrar, mas enfim, se vocês verificarem na internet, a gente tem um caso emblemático, não quer dizer que seja o único, mas um caso emblemático que aconteceu em 2014 no Guarujá, né, estado de São Paulo, em que uma vítima foi linchada até a morte. Ela foi confundida com uma sequestradora de crianças. Houve uma disseminação na época nas redes sociais de um suposto retrato falado, que foi, na verdade, uma imagem obtida através de um inquérito na Polícia Civil de fatos de 2 anos antes, que não tinham nada a ver com a apuração daquele suposto crime de sequestro de crianças naquele período. E aquele retrato foi divulgado. Era um retrato que, de alguma maneira, podia ter alguma semelhança com ela. Isso foi disseminado pelas redes sociais na época. Não era, naturalmente, então, só para vocês entenderem, não era um retrato falado do caso em si. Né? Era um retrato falado de arquivo da polícia. Né? E que, na verdade, poderia ter alguma semelhança com ela. E
isso foi disseminado até que, obviamente, ela foi localizada na época e foi linchada até a morte. Isso foi um caso de uma repercussão muito grande. É claro que o objetivo meu aqui não é tratar da repercussão que isso deu depois em relação aos autores do crime, porque, obviamente, todos responderam por crimes de homicídio, vários foram condenados, enfim, mas o fato é mostrar a gravidade, né, de uma notícia colocada de uma maneira impensada, sem essa conscientização, e a gravidade dessa disseminação rápida que as redes sociais propõem hoje, né? Esse foi um caso emblemático. O segundo caso, na verdade, já é uma divulgação pela imprensa, por isso que eu trago aqui, porque a gente não fala só de rede social, não sei se vão lembrar, é mais antigo, né? Certamente alguns alunos não eram nascidos ainda nessa época, mas é de 1994, é a escola de base em São Paulo. Na verdade, houve na época uma acusação disseminada pelos órgãos de imprensa, órgãos oficiais de imprensa, né? Todas as empresas jornalísticas, porque de alguma maneira de notícias não checadas ou mal checadas, né? Em que acabaram por impor uma acusação falsa aos dois proprietários donos de uma escola e de que eles estariam praticando abuso sexual com os alunos. Isso gerou, claro, uma repercussão negativa imensa. A escola fechou e a vida dessas pessoas se tornou naturalmente um inferno. E depois se confirmou que eles não tinham, que eram inocentes, que não havia essa ideia de abuso, não tinha havido nenhum abuso. Isso foi confirmado depois, mas a vida dessas pessoas, em termos de honra, de imagem e de dignidade, já estava destruída. Naturalmente que a sorte deles não foi tão ruim quanto a primeira vítima do Guarujá e quanto os demais que eu vou mostrar aqui, mas é tão grave quanto, né? Pelo efeito em termos de direitos humanos que a gente trata aqui hoje. E eu trouxe esse caso do México, que também é emblemático, que é bem mais recente, olha, um caso de 2018, a gente está aí com 2 anos de diferença, e é importante o quanto isso cresce e o quanto é importante a gente refletir, né? Um tio e um sobrinho foram queimados vivos em frente a uma delegacia local, porque houve um boato de que eles seriam, obviamente, sequestradores de crianças também. Esse tio e esse sobrinho, eles não eram daquela cidade, eles tinham família naquele local e estavam, obviamente, se mudando para lá, enfim, e saíram para fazer compras de material de construção. E como eram pessoas novas na cidade, porque os familiares moravam lá, eles não, é aquela coisa de cidade pequena, de achar que tem uma pessoa nova na cidade, e aí circulou esse boato, e que não era um boato, realmente, não houve nenhum tipo de denúncia de sequestro, não houve nenhum caso, não teve nenhum indício, mas circulou um boato mal colocado de que haviam sequestradores de crianças no local. E aí, como eles eram pessoas que tinham recém-chegado à cidade, né, vamos dizer assim, como se a gente chamasse de forasteiros, né, eles foram, então, não confundidos, mas se imputou a eles a autoria desses supostos crimes. E a situação foi tão grave de que houve um tumulto na cidade, a polícia chegou ao local para evitar que eles fossem linchados, enfim. No meio dessa confusão, a polícia resolveu levá-los para a delegacia. E até hoje a polícia diz que levou com a intenção de desfazer aquela confusão, e não porque eles eram acusados de nada. Mas o fato de levá-los até a delegacia fez com que reforçasse ainda mais na imagem da população que estava ali presente a ideia de culpa, né, deles dois. Eles chegaram à delegacia, a delegacia foi quase que invadida, eles foram levados para fora e foram, depois de espancados, as pessoas despejaram gasolina e queimaram vivos, e muitos transmitiram ao vivo isso pelo Facebook. E o pior, a mãe, eu estou até arrepiado de falar, a mãe desse rapaz, que era o sobrinho, assistiu pela internet e se escandalizou. Enfim, foi um sofrimento muito grande, porque alguém avisou, olha, está acontecendo alguma coisa na cidade. Ela entrou na hora, viu que estava ao vivo no Facebook e viu que era o filho dela que estava ali sendo queimado vivo. Então, vocês imaginem isso por um boato, que foi, obviamente, gerado por uma falsa informação, enfim, sabe-se lá quem é que propagou essa ideia. Mas a ideia de eu trazer esses casos aqui é para mostrar a vocês, primeiro, muito além de interferências político-partidárias, de interferências em plebiscitos, enfim,
a gente tem situações muito graves em termos de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, e que a gente precisa refletir melhor sobre isso, né? Às vezes a gente fica muito distante da ideia da discussão política e não entende o quanto a ideia de fake news é nociva, não só para a democracia, mas para os próprios direitos humanos. Então, por isso que eu trouxe esses casos emblemáticos. Claro que muita gente já conhece, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, tá? Então, a intenção, iniciando dessa maneira. Vamos seguir aqui. Bom, é importante a gente tratar um conceito, né? Por quê? Porque, quando foi que eu disse aqui, como a gente fala de fake news, o termo é novo, mas os fatos são antigos, né? Mas o termo é novo, é importante a gente entender o que significa isso. Eu peguei aqui 2 dicionários, né? Na verdade, tratam do tema, que é o dicionário de Cambridge, coloca lá histórias falsas, que parecem ser notícias espalhadas pela internet ou por outras mídias, usualmente criadas para influenciar visões políticas ou como uma piada. E o dicionário Collins, que até, obviamente, em 2017, disse que foi a expressão do ano, né? Ou seja, a expressão mais utilizada, mais vista, mais pesquisada. Ele trata como informações falsas, muitas vezes sensacionalistas, disseminadas como se fossem notícias, né? Esse é um conceito, veja, de um verbete dicionário, né? Mas é para a gente poder se situar inicialmente. É importante que o elemento da ideia da falsidade e da ideia da desinformação, ou seja, aquilo que vem a partir de uma ideia de notícia, né, está presente exatamente nas duas definições. E aí a gente começa a falar um pouquinho do termo fake news, porque a gente sempre associou a ideia de fake news exclusivamente a uma notícia falsa, uma notícia plantada, fabricada com a intenção de se disseminar uma informação falsa. Mas fake news não é só isso, por isso que o termo não é mais adequado, porque a gente importou esse termo de fake como algo falso, né, como algo que não é real, e news em termos de notícia. Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? Aí a gente vê aqui o que hoje a doutrina e toda especializada no tema discute, não só aqui no Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a respeito do que a gente pode chamar de fake news, né? Por quê? Porque é importante a gente considerar e entender os meios pelos quais isso é feito e qual é realmente, como é que se propaga uma desinformação. A gente precisa refletir para entender como evitar, né? Sátira, ali a primeira definição. Você pode falar em fake news, por exemplo, através de uma sátira, uma paródia, que não tem intenção de fazer mal, mas tem o potencial de enganar, né? E naturalmente a gente tem que tomar cuidado até onde vai a liberdade em relação a por exemplo, o programa humorístico, a sátira do humor, e aonde isso se excede e acaba potencialmente enganando as pessoas. Isso pode ser considerado fake news, né? Ali o 2, uma falsa conexão. Isso é importantíssimo e acontece muito, a gente tem que ter muito cuidado. Quando as manchetes visuais das legendas não dão suporte ao conteúdo. Então, naturalmente, você tem uma legenda, né, ou um título específico numa notícia, ou você tem uma foto específica que nos remete naquele momento a uma ideia. E, normalmente, quando você vai ver o conteúdo, ele, na verdade, se dirige para outro sentido. E aí, a nossa, não preguiça, mas acho que o termo não é bem esse, mas o hábito que nós temos de não ler até o final faz com que nós entendamos o assunto de uma maneira equivocada, né? Então, esse conteúdo, essa falsa conexão, vem através dessas manchetes visuais que estão desconectadas do conteúdo principal, né? O 3 ali, o conteúdo enganoso, a má utilização da informação para moldar um problema ou um indivíduo. Já é o próprio conteúdo que é, obviamente, utilizado com a intenção de manipular essa informação. Isso também é fake news, né? O conteúdo falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais. É muito comum, claro, gente, estou falando aqui a fake news, a produção da fake news, ela tem por trás sempre um objetivo específico, né? Ninguém dissemina fake news sem querer. Então, óbvio que esse conteúdo, quando ele é falso, ele é sempre enxertado com pedaços, com determinados pontos, né, em que você compartilha informações verdadeiras e contextualmente você insere aquilo que você quer passar de falso, exatamente para criar na nossa concepção a ideia de que aquilo realmente tem um sentido. E aí você contextualiza e joga a informação falsa no meio, né,
de um conteúdo verdadeiro. E você consegue manipular a informação a partir daí, né? O conteúdo de impostor, está ali no 5, quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. Então, você pode receber uma informação que supostamente é oriunda de uma fonte confiável, uma fonte de imprensa, uma fonte confiável, mas, na verdade, ela é uma fonte que foi forjada e não partiu daquela fonte, mas ela passa, a notícia vem a você como se tivesse partido daquela fonte. E isso cria na gente uma certa credibilidade, e aí você se descuida na apuração dessa verdade, né? 6, manipulações de conteúdo. Quanto a informação genuína ou imagens são manipuladas para enganar, como fotos adulteradas, né? Infelizmente, isso é um processo também que tem o objetivo de criar uma falsa ideia de que o conteúdo está correto e você, de alguma maneira, manipula as fotos, adultera as informações para você conseguir fazer uma correlação com essa falsidade. E o 7, que na verdade é aquilo que a gente mais conhece, né? O que a gente está acostumado a achar que é fake news, que é o conteúdo fabricado, né? Conteúdo novo, integralmente falso, projetado para enganar e fazer mal. Essa é a principal, não a principal, mas essa é a definição que nós achávamos que era única a respeito de fake news, né? A gente sempre acha que fake news é aquela notícia produzida de maneira completamente falsa, né? Fabricada com esse objetivo, que não tem qualquer resquício de verdade. Então, mas não é só isso, né? E acho que o importante de trazer o que é fake news hoje, para mostrar a vocês, é para a gente compreender lá na frente aonde se insere a discussão sobre a liberdade de expressão, tá? Bom, chegamos ao ponto importante de correlação, né? Não resta dúvida, gente, de que, é claro, está num curso de Direito e não num curso de Comunicação, então, naturalmente, que as duas coisas se interrelacionam, mas é importante a gente trazer o aspecto jurídico, constitucional, a respeito dessa discussão. Tanto assim que mostrei para vocês os antecedentes ao tema e que me levaram a escolher do tema, são todos pontos que interferem demais, tanto no contexto constitucional, quanto no contexto, obviamente, infraconstitucional, né? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, eu começo trazendo as duas definições das nossas convenções internacionais, dos tratados, das normas internacionais, para que a gente entenda primeiro, e isso é importante, de que, primeiro, isso não é uma realidade só do Brasil. Segundo, não é só no Brasil que há uma preocupação com essa liberdade. Terceiro, que não dá para a gente questionar simplesmente e achar que só no Brasil as autoridades públicas, eventualmente o STF, ou o Judiciário, ou a Polícia Civil, enfim, não dá para a gente questionar e achar que só no Brasil é que a gente trata dessa maneira, ou que isso é censura, ou que há, obviamente, um abuso de autoridade. A gente tem que entender que a liberdade de expressão, com esse conceito que a gente vai mostrar aqui, ela não é uma escolha nossa, né? É uma escolha, obviamente, considerando toda uma proposta de regulação de direitos humanos de toda uma sociedade mundial, né? Então, a gente tem aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, esse é um aspecto da essência, né, da natureza da liberdade de expressão, que leva em conta que não há a censura, não há, obviamente, o Estado não pode, de alguma maneira, tolir que você se manifeste ou impedir que você utilize essa manifestação através de qualquer meio de expressão, né? Ele diz aqui, você pode, obviamente, procurar receber e difundir informação sem consideração de fronteiras, ou seja, não pode haver um obstáculo a essa manifestação, né? E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos está aqui, de alguma maneira também retrata dessa forma. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artística e por qualquer meio de sua escolha. Está dentro da mesma ideia. Por que eu trouxe essas duas primeiras normas internacionais? Para que a gente veja o escopo da liberdade de expressão no âmbito da sua essência e que ela passa para a gente a ideia
de que não pode haver obstáculos, não pode haver limites no sentido de tolir a manifestação, né? Vamos seguir aqui. Aí a gente começa a puxar um pouquinho para mais próximo, né, da nossa realidade. Por quê? Porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que na verdade é a nossa norma internacional que se aplica dentro daqueles que seguem, que são obviamente signatários, né, aqui na região das Américas, nós temos ali, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Ok. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma de impresso ou artística ou qualquer outro processo de sua escolha. Essa primeira parte é a reprodução que a gente já viu do Pacto de Direitos Civis e Políticos, né? E aí vem o ponto que me interessa aqui para a gente começar a tratar e entender de que nada é absoluto a ponto de gerar um dano e esse dano ficar, obviamente, sem uma responsabilização, né? O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas há responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, ou a proteção da segurança nacional, de ordem pública, da saúde e da moral públicas. A lei deve proibir toda propaganda a favor de guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial, religioso, que constitui incitação à discriminação, hostilidade ao crime ou à violência. Gente, só desculpa estar lendo aqui, porque é mais fácil só esse trecho que eu separei para vocês. Aqui a gente traz um pouquinho, e a gente começa a esmiuçar e detalhar um pouco mais essa ideia de liberdade de expressão, e verificar que o direito à liberdade de expressão é tão importante na sua essência para a preservação da democracia, para a preservação do Estado Democrático de Direito, mas ele não pode ser encarado como uma norma absoluta a ponto de gerar, obviamente, uma anarquia e uma falta de responsabilidade total a respeito daquilo que se diz ou que se pensa. Isso é muito cuidadoso. Por quê? Porque o que a lei estabelece aqui, o que a gente assina em relação aos tratados, é, na verdade, a vedação de uma censura prévia. Esse é o ponto principal. E aí que reside exatamente essa discussão de liberdade de expressão, né? A gente sempre se preocupa em falar de censura, por quê? Porque a nossa Constituição de 88 ela é fruto exatamente de uma mudança de regime, num período de regime de exceção, de ditadura. Então é natural que a gente se preocupe muito mais com o processo de liberdade de expressão do que, naturalmente, outras nações que já têm uma democracia muito mais consolidada e direitos de liberdade consolidados ao longo de séculos, né? Naturalmente que o Brasil, em função desse precedente histórico, sempre vai se preocupar um pouco mais com isso. Então a gente traz essa carga muito forte, né, desse período histórico de exceção, que faz com que a gente a todo momento lance mão dessa palavra, lance mão dessa ideia de que está havendo censura toda vez que há uma tentativa de limitação, de obstáculo ou até de ulterior responsabilização ou de indenização, né? É muito comum a gente ouvir isso no Brasil. E aí a gente começa a ver que isso não é, obviamente, uma escolha da autoridade pública brasileira ou da lei brasileira. Isso é uma escolha importante, né, do direito internacional, de que nada, de alguma maneira, pode ser tratado de maneira absoluta. E nada fica sem a responsabilização. Está claro aqui, eu trouxe o texto exatamente para a gente entender de que não haver censura prévia não significa que eu não vou posteriormente responsabilizar se eu entender que houve algum excesso, né? E esse responsabilizar está no campo, por exemplo, do direito de resposta, está no campo do dano moral, e pode até, obviamente, avançar para o campo até de retirada, né, vamos dizer assim, da postagem, da publicação, enfim. Mas isso está previsto no ordenamento internacional. Outro ponto importante que está aqui a lei deve proibir toda propaganda a favor de guerra, bem como apologia a ódio racial, religioso e tal. Isso é importante porque o tema de hoje é fake news, mas a gente sabe que intimamente ligado a essa questão da liberdade de expressão, existe algo que se chama hoje de discurso de ódio, né? Que é o hate speech, que na verdade leva em conta a mesma ideia, né, de achar que a liberdade de expressão é absoluta e que ela se presta para que eu expresse críticas que têm, na sua essência, uma verdadeira ofensa, né, a determinados direitos da personalidade, ofensas a situações de preconceito. Isso também se mostra excessivo. E quanto a isso, a própria norma internacional é um pouco até mais rígida, né?
e diz aqui que você vai proibir esse tipo de manifestação, né? E aí não é censura prévia, é uma proibição que leva em conta exatamente a preocupação, né, de atingir esse discurso de ódio. Então, é só para vocês entenderem como é que isso funciona. E aí a gente chega na nossa Constituição e chega naquilo que o STF já entendia há muito tempo, né? Que é uma jurisprudência consolidada do nosso tribunal, do Supremo Tribunal Federal, e é importante que a gente traga isso. Por quê? Porque a gente se vincula, às vezes, a olhar para as decisões do Supremo de acordo com o momento político que a gente vive, né? E aqui eu não estou defendendo o Supremo ou deixando de defender, estou mostrando que são concepções que o Supremo já havia estabelecido no passado, considerando exatamente a interferência dos tratados internacionais que o Brasil faz parte, né? A liberdade de expressão, o Supremo já disse isso em jurisprudência, isso a doutrina também reforça, é o que a gente chama de um sobredireito, né? Significa que ela não está, obviamente, dentro de um caráter absoluto, mas ela goza de uma certa hierarquia em relação aos demais direitos fundamentais. Isso é fato, né? Então, num processo de ponderação, por exemplo, entre a liberdade de expressão, né, de alguma maneira, e essa responsabilização que a gente disse aqui, prevalece a liberdade de expressão e eventual abuso, eventual excesso vai ser indenizado posteriormente. Isso significa que a gente pondera, né, e não afasta a liberdade de expressão. Por que eu não afasto a liberdade de expressão inicialmente? Porque eu não vou censurar previamente aquele conteúdo. Eu não vou retirá-lo imediatamente, eu não vou proibi-lo de se manifestar, mas vou responsabilizá-lo posteriormente. Por isso que a gente chama de sobredireito, né? É uma hierarquia criada aí pela decisão do Supremo na época, muito parecido com o que o Supremo fez na decisão a respeito da prisão do depositário infiel, quando julgou essa discussão a partir do Pacto de São José da Costa Rica, que trata exatamente dessa ideia de que o tratado tem uma natureza supralegal, vamos dizer assim, ou seja, ele está entre o texto constitucional e a lei infraconstitucional, né? E aqui é a mesma coisa, é um sobredireito, ele está dentro da ótica dos direitos fundamentais, ele goza de uma certa hierarquia, liberdade de expressão, né? E aí a gente tem lá o tribunal, eu trouxe aqui um trecho de um acordo do Supremo que fala sobre a convenção, né, dessa convenção interamericana que a gente tratou aqui, e diz lá que o tribunal reiterou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, né? O artigo 13.2 da convenção, que proíbe a censura prévia, também prevê a possibilidade de exigir responsabilidade pelo exercício abusivo desse direito, inclusive para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas. Essas restrições são de natureza excepcional e não devem limitar, para além do estritamente necessário, o pleno exercício da liberdade de expressão e tornar-se um mecanismo direto ou indireto de censura prévia. A esse respeito, o tribunal estabeleceu que se pode importar responsabilidades posteriores na medida em que for afetado o direito à honra e à reputação, que é exatamente o que a gente tratou aqui, tá? Então, vamos seguindo em relação a essa preocupação da liberdade de expressão. Isso é importante, gente, essa premissa. A gente falou um pouquinho do que é fake news, falar da liberdade de expressão, para que a gente chegue lá na frente e possa discutir os temas polêmicos a respeito dessa regulação e dessa essa recente preocupação de regulação legislativa, tá? Bom, vamos fazer um paralelo aqui que é importante para a gente debater, enfim, criar o debate, a reflexão posterior, né? A gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que se preocupar um pouco em saber se essa liberdade de expressão está ou não intimamente ligada com a verdade dos fatos, né? Porque a gente pode falar em liberdade de expressão através de um pensamento crítico, através de uma crítica ou uma opinião, mas a gente tem que saber se eventualmente é possível falar em liberdade de expressão se eu não estiver vinculado com a ideia da verdade, né? A ideia dos fatos. E esse é o ponto que a gente discute hoje, quando a gente fala de fake news, né? Será que liberdade de expressão é falar aquilo que eu quiser falar, de acordo com o que eu quiser falar, e eventualmente ser responsabilizado depois? Ou a liberdade de expressão, de alguma maneira, está vinculada à ideia da realidade, à ideia da verdade, né? Uma coisa é você interpretar fatos e manifestar sua opinião sobre fatos. Outra coisa é você não estar comprometido com a verdade e se expressar dissociado da verdade com a intenção de manipular esses fatos, né? Então, é importante a gente fazer essa correlação, né? Há quem diga que a liberdade de expressão não está vinculada à verdade, ela está vinculada à sua própria manifestação. Se, obviamente,
Se eu disser aqui e estabelecer e afirmar para vocês que a Terra é plana, é um problema meu, é uma interpretação que eu faço, e ainda que isso seja comprovadamente, fisicamente, cientificamente comprovado que a Terra é redonda, eu posso, obviamente, difundir a ideia de que a Terra é plana. Eu não estou comprometido com a verdade, mas é uma verdade que, para mim, é a verdade razoável. E não se assustem, porque há uma série de pessoas no mundo que até hoje entendem que a Terra é plana. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver. Então, isso é uma liberdade de expressão, de certa forma, né? Será que eu posso tolir essas pessoas de se manifestarem simplesmente porque elas encaram uma verdade que para mim não existe, né? Então, esse é um ponto importante, né? A gente tem, por exemplo, situações, a legislação alemã em relação, por exemplo, a conteúdos na internet que estão relacionados, por exemplo, à época do período nazista, do Holocausto, é algo bastante importante a gente pensar, porque lá no direito alemão, em algumas legislações que tratam dessas liberdade de expressão nesse ponto, entendem de que não se pode negar o Holocausto, não se pode negar os fatos, negar exatamente aquele regime nazista, porque isso obviamente iria contra a própria ideia de direitos humanos, e eles não permitem essa negação. Então eles, de alguma maneira, entendem que qualquer conteúdo publicado ou postado no sentido de interpretar os fatos de outra forma, negar a relevância histórica daquele fato, negar a ocorrência do Holocausto, na verdade, algo que tem que ser tolhido e censurado. Então, vejam, isso acontece lá, e a gente tem essa preocupação, né? A gente sabe que, até certo ponto, a gente viu ali na nossa Convenção Interamericana, de que eu não vou permitir determinadas propagandas que sejam contra raças, contra crenças, contra a liberdade religiosa. Então, é um ponto importante, né? Por quê? Porque a minha verdade pode não ser a verdade do outro. Mas até que ponto, né, eu vou utilizar isso como uma liberdade de expressão? Até que ponto eu posso considerar, como eu disse aqui, por exemplo, para entender que a Terra é plana e difundir, até que ponto eu posso considerar e dizer, olha, o Holocausto dos judeus não aconteceu, isso é uma falácia, isso é uma invenção, nenhum judeu morreu. Até que ponto eu posso utilizar isso, né? Até que ponto eu poderia me expressar e se eu poderia ser tolhido ou não. E aí não é uma questão de responsabilização posterior, né? É uma questão de realmente difundir uma informação ou difundir uma ideia que é completamente oposta à realidade conhecida dos fatos. Então, esse é um ponto importante. Essa é a primeira reflexão, porque há discussões sobre isso, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, a ideia que, na verdade, tem prevalecido, que é uma preocupação maior, da verdade como garantia da democracia, né? Que eu acho que é o ponto que a gente tem que se basear agora. A gente viu aqui a discussão das fake news, notadamente, né, eu trouxe ali 3 casos de grave violação ao direito à vida e direitos humanos, mas notadamente onde elas estão se disseminando com mais potencial é exatamente dentro dos pilares da democracia, né? A gente vê as fake news sendo disseminadas no processo eleitoral, a gente vê as fake news sendo discutidas lá no processo plebiscito do Brexit, no processo eleitoral dos Estados Unidos. Então, na verdade, elas estão sendo disseminadas dentro da essência da democracia, que é exatamente a participação política. Então, isso tem um efeito muito nocivo. Então, é importante a gente entender da verdade como garantia da democracia. Então, veja, o pensamento crítico deve estar plenamente comprometido com a verdade ou a essência das coisas. Essa é a ideia que tem prevalecido. Veja, eu digo aqui, a reflexão é importante, mas a ideia que tem se prevalecido e que estamos tentando disseminar é exatamente a ideia de que o pensamento crítico, que ele é possível, ele é a liberdade de expressão, ele tem que estar comprometido com a verdade, né? Para que você possa, de alguma maneira, estar plenamente capaz de discutir sobre um tema, você precisa, obviamente, que esse tema retrate, represente a realidade dos fatos, né? Então, tá aí uma das premissas do Estado Democrático de Direito, é a garantia de participação política através do voto. Isso é fato. Escolha essa que se vê mitigada e até manipulada quando a realidade é modificada a partir de falsas verdades fabricadas ou distorcidas com o único propósito de eleger uma mentira. Então, vejam, não estou fazendo nenhuma correlação com o candidato A ou B ou com a eleição A ou B. Estou fazendo uma correlação importante no momento em que a gente difunde uma desinformação que interfere no meu processo de escolha, né, e que induz a população ou o eleitor a acreditar num fato que não é verdadeiro, eu estou interferindo no processo de escolha da democracia, né? Não me foi colocado
na mesa a pauta, obviamente, da maneira real como ela é apresentada, para que eu pudesse exercer esse direito de escolha livremente, né? O que é a democracia? A participação, consciência política, a participação através do voto é o direito de escolha. E esse direito de escolha é consagradamente livre, exatamente porque é um pilar da democracia. Até que ponto vai essa liberdade de escolher se eu sou, de alguma maneira, induzido a acreditar em fatos que não são verdadeiros, né? A minha escolha vai estar viciada. E quando a gente fala de escolha viciada, a gente lembra lá do início do direito civil, da manifestação de vontade, sempre que há, né, uma importância, sempre que há uma interferência na realidade, um vício nesse consentimento, a minha vontade não é manifestada da forma adequada, né? Então, esse é um ponto, essa é uma reflexão importante. Até que ponto a gente pode aceitar, né, a ideia da liberdade de expressão, de crítica, de pensamento dissociada da verdade, quando a gente está falando de um processo democrático? Então, esse é um ponto que tem que haver uma reflexão, né? E aí está aqui a reflexão inicial sobre isso, né? Primeira coisa importante é a gente entender e distinguir o que são fatos e o que são opiniões, né? Opinião, de alguma maneira, é a sua manifestação ou a sua interpretação a partir daqueles fatos. É como você enxerga os fatos e a maneira como esses fatos chegaram até você. Agora, fatos são fatos, né? Os fatos não acontecem de duas maneiras diferentes. O fato é uma expressão da realidade, só existe aquela. Agora, a opinião é exatamente aquilo que você interpretou daqueles fatos. Então, o que é mais importante hoje? De que maneira a gente se direciona no momento em que eu recebo as informações? Eu consigo distinguir entre o que é fato e o que é opinião? Isso é muito complicado, né? Isso é muito sério, porque nem sempre as informações que são repassadas, os conteúdos repassados, permitem, ou de alguma maneira, nem sempre a população é capaz de diferenciar se aquilo de fato, enfim, ficou redundante, se aquilo é um fato, ou se de alguma maneira aquilo é uma opinião de alguém sobre um fato. E aí reside o primeiro ponto de discussão, né? Por quê? Porque a diferença entre opinião e fato, ela está intimamente ligada com a manipulação dessa verdade. Se eu recebo uma informação vindo de uma fonte, uma determinada fonte confiável, e essa informação vem carregada de uma opinião, né, manifestada por quem passou aquela informação, eu tendo a acreditar que o fato se passou daquela maneira. E aí a manipulação dessa informação gera a ideia da fake news. Então é importante a gente ter essa visão, né? O que é fato, o que é opinião, e ter a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra, para que a gente possa ter a nossa própria opinião e ter um pensamento crítico. Eu preciso de um fato, né? Então, o grau de confiança, o que a gente vê hoje? O grau de confiança na mídia, conhecimento das fontes, a consciência política da sociedade, todos esses fatores estão intimamente ligados à capacidade da gente distinguir fatos de opiniões. E é por isso que é tão deficiente assim, porque a gente sabe que há um déficit de participação política grande na nossa sociedade, né, em função desse processo histórico. Há uma preocupação muito grande a respeito dessa confiança que a gente deposita ou não na mídia, nos órgãos de imprensa, em função do passado, que já se vivenciou no Brasil. Então, essa dificuldade que a gente tem de confiar nos órgãos e confiar na fonte da informação faz com que a gente tenha uma capacidade de distinguir de opiniões e fatos muito reduzida, né? Isso, na verdade, gente, não sou eu que estou dizendo, foi feita uma pesquisa. Quem é da área da educação, obviamente, sabe, obviamente, que existe um relatório que é feito com vários países de alunos, que você faz, obviamente, provas em todos os países. Enfim, no último participaram, acho que 78 países. E é uma pesquisa, como se fosse uma prova mesmo feita em determinadas áreas de conhecimento, e uma das avaliações, enfim, obviamente, essa avaliação, houve essa avaliação na época de distinguir fatos de opiniões. Foi feito com alunos do ensino fundamental, se eu não me engano, o ensino médio, agora eu não vou me lembrar, mas de fato a pesquisa teve a resposta de que entre a cada 10 pessoas, um percentual muito pequeno, então, tinham dificuldade de distinguir um fato de uma opinião. Essa pesquisa, obviamente, também foi feita nos Estados Unidos, foi feita no Brasil, enfim. Isso é uma questão geral, não é só daqui que a gente está falando. Isso mostra o quê? A nossa dificuldade de tentar distinguir uma coisa da outra, né? Mas a nossa capacidade de distinguir fatos e opiniões está intimamente ligada à potencialidade nociva da fake news, né? Então a gente precisa entender isso.
a manipulação das verdades, né? Como eu disse aqui, que é o segundo ponto ali. A gente fala de fake news, a gente fala de manipulação dessa verdade. É interessante a gente pensar, como eu coloquei aqui, que é uma situação paradoxal, né? As pessoas não acreditam em nada e, ao mesmo tempo, são capazes de acreditar em qualquer coisa. Porque é fato, né? Você repassa uma informação e, em geral, ainda que você tente repassar informação de fontes confiáveis, há uma descrença coletiva da sociedade hoje no Brasil, falar em termos de Brasil, em relação à confiança que eles depositam nas instituições públicas, que eles depositam nos principais órgãos de imprensa, e essa desconfiança, no primeiro momento, faz com que as pessoas dizem assim, não acreditam em nada, que elas digam que não acreditam em mais nada. E, ao mesmo tempo, elas acreditam em tudo que se repassa de qualquer outra fonte, né? Então, isso é um detalhe importante, isso é uma manipulação que a gente está vivenciando, que interfere nessa questão das fake news. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? E o terceiro ponto, como eu disse aqui, vamos refletir, exatamente o que a gente chama de fact-checking. Na verdade, é um termo utilizado aí, que veio, obviamente, dentro dessa esfera e que é muito discutido hoje nos Estados Unidos e na Europa, que é a ideia da checagem dos fatos, né? É aquilo que a gente, na verdade, a gente extraiu um pouco da ideia de fake news, a preocupação que nós temos que ter, a responsabilidade que nós temos que ter de fazer a checagem dos fatos antes de repassar. Essa responsabilidade, ela já é íncita, vamos dizer assim, na essência do trabalho da comunicação e do meio jornalístico, dos órgãos de imprensa, mas ela não é um hábito, né, dentro da população. Então, o fact-checking é uma checagem de fatos, um confrontamento de histórias com dados, pesquisas, registros, através de fontes e agências jornalísticas que são especializadas nisso. Então, acredito que alguém deva conhecer, existem alguns sites que fazem esse trabalho, que na verdade são sites criados por jornalistas, por agências jornalistas especializadas, com a preocupação, e não só no Brasil, com a preocupação exatamente de oferecer essa informação, essa checagem, né? Então, eu costumo muito fazer isso todas as vezes que eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, e que eu acho em alguma coisa ali que não está batendo, que não está adequado, ou que eu estou desconfiando de alguma coisa, eu entro nesses sites e normalmente esses sites já fizeram essa checagem, até porque as informações são veiculadas, assim, elas começam a ser veiculadas num determinado momento, depois passam 2, 3 anos, volta aquela mesma postagem, passa mais um tempo, ela volta de novo. Então, esses sites já fizeram essa checagem. E a gente vê, então, são notícias falsas, por exemplo, ou manipuladas, ou com verdades manipuladas. Então, essa postura do fact-checking é algo que a gente tem que desenvolver e tem que fazer com que a gente crie essa consciência política aqui no Brasil também, para evitar, obviamente, que a gente permita que a ideia da disseminação da fake news interfira no nosso conteúdo democrático, né? Existem, não trouxe o nome dos sites aqui, mas tem, por exemplo, boatos.org, tem a agência Lupa, tem a agência pública, tem vários sites, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem vários sites especializados em fazer essa checagem, né? E é interessante a gente se valer disso, porque a manipulação da informação, ela gera realmente um efeito muito nocivo, né? Então, por exemplo, aqui, né, coloquei aqui uma ideia para a gente exatamente ter um direcionador para que a gente possa pesquisar melhor e tentar identificar como que eu vou reconhecer essas notícias falsas, né, por exemplo, né? Primeira coisa que você pode fazer quando você recebe uma postagem é você verificar se ela possui erros de português, né? E não pensem que isso é algo incomum, porque não é, porque, em geral, quem nunca recebeu, por exemplo, um e-mail se dizendo que é uma notificação da Procuradoria da República, da Polícia tal, e que você tem que comparecer, que você foi notificado, que tem um processo contra você, clique aqui e tal. Isso são, na verdade, e-mails que têm a preocupação de invadir o seu computador, de criar, obviamente, um vírus e tal. Mas a realidade que é utilizada ali, e essa engenhosidade que é utilizada, ela é muito parecida com as fake news. E você sempre identifica ali, por exemplo, um erro de português. Você vai avaliar e vai ver que a primeira desconfiança que a gente tem que ter é exatamente essa. A segunda preocupação é a gente não parar no título. Não basta a gente ler o título da notícia, a gente precisa ver o conteúdo como um todo e entender a correlação de uma coisa com a outra, né? Isso é importantíssimo. Terceiro ponto é a gente verificar a data da postagem. Parece uma coisa à toa, mas em geral, como isso aqui, as notícias, as fake news são meio que requentadas de ano a ano, né?
São situações que acontecem, às vezes, 2, 3 anos atrás, e aí, num determinado momento para o outro, ela volta como se fosse uma informação atual, né? Um exemplo disso, nós tivemos, eu vou comentar depois, mas me lembrei agora, a gente tem, nesse período de restrições sanitárias, de uma preocupação grande de saúde que a gente está vivendo, que é um momento único no mundo, né? Para essa geração de pessoas no mundo, e a pandemia nos trouxe, além de todas as dificuldades que a gente está tendo, nos trouxe também uma disseminação desenfreada de fake news a respeito exatamente de curas milagrosas para o vírus, determinadas situações que tinham a intenção de manipular as verdades e fazer com que a gente ou não cumprisse o distanciamento, ou não usasse a máscara, ou obviamente entendesse que não há risco para ninguém. Isso tudo todo mundo acompanha, né? E num determinado vídeo que circulou, era um vídeo de uma invasão, isso foi logo no começo, de uma invasão a um supermercado, se não me engano era no sul do país, em que as pessoas saqueavam o supermercado ficou completamente destruído. E isso foi um fato que aconteceu há dois ou 3 anos atrás, e que na verdade foi postado com a intenção de dizer que, obviamente, a quarentena era um prejuízo econômico, que as pessoas estavam passando fome e estavam saqueando os locais. Foi postado agora na pandemia. E muita gente se deixou levar por essa informação. Então, veja, eu estou colocando aqui por quê? Porque é fato, né? A gente, infelizmente, o brasileiro se polarizou entre ficar em casa e trabalhar, né? Entre a economia e a saúde. Houve uma polarização das discussões. Então, aqueles que defendiam, por exemplo, de que a economia devia ser preservada, utilizaram desse subterfúgio, né? Que é, obviamente, um vídeo que era de 2 anos atrás. E aí, como é que você percebe isso? Naturalmente, você tem essas agências de checagem que foram verificar e viram que não era. Então, para vocês terem uma noção. Então, a data, às vezes, é importante para você ver que aquilo não é atual, não é contemporâneo ao momento que você está vivendo. É importante que você consulte outras fontes, né? Se você recebe uma informação ou uma postagem de uma fonte que você não conhece, é interessante que você consulte as fontes mais conhecidas, né? Porque, normalmente, uma matéria, uma informação jornalística, por exemplo, se realmente ela é verdadeira, ela vai estar nos principais órgãos de imprensa. Então, naturalmente, que você pode consultar outras fontes. O fact-checking, que eu já coloquei, já expliquei, e a própria ideia da autoria daquela notícia. É importante a gente pensar de que quem, obviamente, tem a intenção de manipular a verdade, raramente vai se identificar naquela postagem, né? Aquele que, obviamente, passa uma notícia correta, uma informação, ainda que uma opinião, ele vai se identificar. Então, quando você parte de uma mensagem que não tem uma identificação, ou que você normalmente coloca como se fosse a identificação de uma pessoa extremamente confiável, de uma pessoa que goza de uma boa reputação na sociedade, a gente costuma muito ver isso nas redes sociais, a gente recebe lá um texto com uma informação e no final coloca assinado lá com o nome de uma pessoa que goza de uma boa reputação social e que é muito conhecida, para que a gente acredite naquele conteúdo, né, de alguma maneira. Então é sempre importante a gente checar se realmente o autor daquele texto, enfim, o autor daquela informação. Vamos mais à frente aqui, falar um pouquinho do deepfake. Não sei se, obviamente, vocês já ouviram falar do termo, mas pela descrição vocês vão entender. Nós tivemos, e ainda não foi, veja, não há uma confirmação prática em termos de perícia, mas houve sim indícios de que seria através de um deepfake. Deepfake é o que a gente viu que aconteceu na eleição, com um vídeo que foi postado, supostamente com o governador de São Paulo, que estaria envolvido em atos sexuais, enfim, para denegrir a imagem dele pessoal no período da eleição. Acredito que, de alguma forma, as pessoas tenham conhecimento, porque isso acabou sendo muito difundido, esse vídeo. Isso, na verdade, é o que a gente chama de deepfake, que significa que é uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar vídeos falsos, mais realistas, de pessoas fazendo coisas que elas nunca fizeram na vida real. A técnica que permite fazer as montagens de vídeo já gerou desde conteúdos pornográficos até discursos fictícios de políticos influentes. Isso é fato, tá, gente? Isso não é um exagero. Isso acontece sim. O vídeo que circulou na época em relação ao governador de São Paulo, João Dória, houve uma série de perícias, está sendo investigado, e a maior parte delas concluiu de que havia sim a possibilidade de ser montagem. Mas o fato nós tivemos confirmações, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação a discursos que supostamente teriam sido feitos pelo Barack Obama ou pelo Donald Trump na época da eleição,
e que eles nunca fizeram esse discurso, né? Por quê? Porque você cria a imagem de uma pessoa se manifestando, você acredita que aquilo obviamente está sendo falado por ela e foi manipulado com essa intenção. Então, vejam até que ponto vai a preocupação que a gente tem que ter com essa ideia de fake news, né? O quanto a tecnologia, de alguma maneira, caminha dissociada da ordem moral, né? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter sempre, né? Então, antes da gente prosseguir aqui para falar sobre a questão legislativa, eu quero fazer com vocês uma outra reflexão importante. Eu vou abrir aqui, tirar aqui do slide para não atrapalhar. A gente precisa se conscientizar de que a internet, nesse período, aliás, desculpa fazer uma interrupção, professor Frederico, quando tiver, o horário já está mais ou menos por aí, o senhor pode cancelar, como diz aí o pessoal hoje da internet, você pode fazer um sinal que eu encerro aqui. Tá? Que nada, doutor Luiz Fernando, fique à vontade, a gente ainda tem um tempinho aí ainda. Não, estou quase lá, vamos lá. É porque eu acho que é importante a gente comentar isso. Veja, quando a gente fala sobre a internet e a gente, na verdade, essa ideia da liberdade de expressão é diferente da gente tratar isso, né, há séculos atrás ou no início em que se discutia a liberdade de expressão e hoje com uma internet que, na verdade, é uma espécie de descentralização, né, dos órgãos de imprensa, uma descentralização dessa ideia de notícia. Na internet, a rede social, principalmente o acesso que a gente tem hoje, a disseminação da internet, fez com que a gente desse voz a muito mais pessoas que não tinham voz no passado, né? E, naturalmente, em função disso, você abrindo essa possibilidade, você, de alguma maneira, a gente chama de descentralização, né, da ideia de notícia. Todo mundo, obviamente, se acha, de alguma maneira, capaz de disseminar uma determinada informação, uma determinada notícia ou de se manifestar de alguma forma. Então, a internet hoje é um berço muito maior para essa discussão de liberdade de expressão do que era no passado, né? A própria ideia de você descentralizar e você criar a possibilidade de todos se manifestarem faz com que a gente agregue, de alguma maneira, tanto o bom quanto o ruim, né? A gente vai, de alguma forma, isso representa tanto a participação de quem tem opiniões que sejam relevantes ou que discutem de forma crítica, mas dentro da realidade, como vai ter aqueles que vão se manifestar induzindo e manipulando as verdades. Esse é um preço que a gente tem que pagar na sociedade atual em função da gente pregar a liberdade de uso da internet, a não regulação de uma internet que não seja um objeto de controle, de censura, né? Então, esse é um ponto principal. A gente não pode esquecer de que isso é uma realidade que a gente não vai afastar jamais, né? A internet está aí, de alguma maneira, ela tem que ser pensada como um campo de discussão de ideias, de informação, de debate e nunca de restrição dessa manifestação, né? Então, de alguma forma, cada um acredita no que quer, cada um se expressa como quer, mas é importante a gente saber até que ponto eu posso criar limitações a isso ou não, né? E aí a gente fala aqui um pouquinho, então, das soluções legislativas, né, que eu acho que são importantes para a gente compreender. Vou colocar aqui. Hoje nós temos já positivado, né, obviamente nós temos duas leis importantes aqui, claro, uma trata das eleições, que é a lei de 97, em que houve a inclusão de determinados artigos relacionados com a propaganda na internet, e nós temos a lei 12965 lá de 2014, que a gente chama de Marco Civil da Internet. Essa lei 12965 de 2014 foi uma lei que se propôs a regular o funcionamento da internet, e não a regular a disseminação de fake news ou de notícias. Ela tem a preocupação de regular o funcionamento da internet e a responsabilidade dentro dos provedores, a responsabilidade de acesso, regula uma série de questões relacionadas à internet em si, não com foco em fake news, mas com foco em liberdade de expressão. Um dos princípios basilares da lei é exatamente que a internet continue sendo universal, acessível a todos, com liberdade de expressão total. Se você perde esse princípio maior, a internet deixa, obviamente, de ser esse caminho importante para debate, para discussão de ideias e para disseminação de informação. Então, esse é um princípio muito caro, muito importante e que a gente não pode abrir mão jamais, né? E esse é um preço importante que a gente tem que pagar para conviver com essas situações todas que a gente está falando aqui. Então, essa lei ela já trazia esse princípio maior e ela é extremamente rigorosa com a manutenção disso,
Então, ela tem, por exemplo, uma previsão que excepcionalíssima, que autoriza, por exemplo, uma plataforma a retirada de um conteúdo quando esse conteúdo for, por exemplo, pornográfico, envolvendo crianças, quando for um conteúdo disseminado, que haja um vídeo, por exemplo, uma postagem, uma foto pornográfica naturalmente não autorizada. Então, ela tem algumas questões sensíveis, específicas, mas, no geral, ela trata, obviamente, como liberdade para que você seja responsabilizado posteriormente, né? Então, ela está aí desde 2014, é uma lei especialmente importante nesse ponto. Com essa migração, essa interferência das fake news nas eleições, a gente teve uma alteração importante na Lei 9.504, que, na verdade, passou a tratar da propaganda feita pela internet e de que maneira a gente consegue controlar melhor isso, a ponto de evitar essa interferência total que a gente tem hoje na democracia, como eu mostrei para vocês aí, né? Então, a propaganda na internet, a gente tem vedações à veiculação de informações falsas, a gente tem crimes eleitorais previstos quando você tem crimes contra a honra praticados através das redes sociais. A gente tem o direito de resposta lá muito bem detalhado na lei das eleições. A gente tem uma preocupação hoje nas recentes alterações para essa eleição a respeito da prestação de contas das eleições. Por quê? Porque todo esse processo de campanha e pré-campanha política com o uso do impulsionamento das redes sociais através de contratação de empresas, de utilização de robôs, né? Enfim, não sei se todo mundo está antenado a isso, mas tudo isso é movimentado, a tecnologia, esse disparo em massa de mensagens que a gente vê são contratados através de softwares, empresas que têm softwares específicos, que a gente chama de robôs, e que, na verdade, disseminam esses conteúdos e têm algoritmos específicos para poder, naturalmente, repassar essas informações, manipular, enfim. Isso acontece, né? Existem empresas que só trabalham dessa forma. Então, esse disparo em massa de mensagens, se for uma mensagem de relevância, ele é importante. Então, ele não é tolhido pela lei, né? A preocupação ali, agora da atual lei de eleições, que a gente teve essa alteração, é a preocupação com esse impulsionamento. Quanto que se gasta na campanha eleitoral para contratar determinadas empresas para difundir a campanha ou para manipular essa informação, né? Então, houve mudanças na legislação a respeito disso, para tentar controlar um pouco mais isso. É claro que é impossível você conseguir um controle 100% eficaz, né? Mas a gente tem uma preocupação de alterações. E aí, temos o nosso conhecido, já comentei aqui, o projeto de lei 2630 de 2020, da Câmara, que está na Câmara dos Deputados, e que é a lei chamada de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse ponto é importante porque, diferente do Marco Civil, ele não vem para tratar da internet como o funcionamento da internet. Ele vem para tratar exatamente da transparência dessa internet, da responsabilidade e da liberdade dentro da internet, tá? Então, quais são as críticas importantes aí, caminhando aqui para o final? Dentro da nossa preocupação com esses antecedentes que eu mostrei a vocês, antecedentes históricos a respeito da interferência das fake news, sobretudo na democracia, houve, então, em função dos últimos acontecimentos, nas eleições de 2018, houve uma preocupação maior do Congresso Nacional de discutir uma regulação da internet, e aí surgiu a apresentação desse projeto de lei no Senado, na época, e foi debatido no Senado, foi discutido, o Senado aprovou já um texto específico, e esse texto caminhou para a Câmara dos Deputados e está lá hoje. Havia uma preocupação do Congresso Nacional de que essa lei fosse promulgada e iniciasse seu período de vigência ainda para esse ano, antes das eleições. Por quê? Porque é uma preocupação de se controlar melhor toda essa interferência que se sabe que houve nas eleições presidenciais, tá? É fato que houve. E aí, volto a dizer, gente, não estou aqui dizendo que foi esse ou aquele partido, esse ou aquele candidato. É fato que houve interferência, né? Por quê? Porque tenho certeza que desafia qualquer um a dizer que não recebeu nenhuma postagem supostamente manipulada no período eleitoral. Pelo menos uma todo mundo recebeu, né? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que muitas foram postadas com essa intenção fraudulenta. Então, é claro que é uma preocupação de controle. Então, a ideia do Congresso era acelerar o processo de tramitação desse projeto de lei,
tanto é que ele passou por uma série de requisitos de urgência e foi superando o regimento da casa, exatamente para conseguir ser aprovado. Acontece que a discussão dele na Câmara dos Deputados acabou travando um pouco, e aí, como ele tem um período de vacácio de 90 dias, que está previsto no texto, pode ser alterado, né, mas está previsto no texto, se não for alterado, a gente não tem mais como, em 90 dias, considerar a utilização dele para as próximas eleições. Afinal de contas, as eleições serão em novembro, e a gente já está fora desse período, não dá tempo, né? Então, obviamente, não dá mais para utilizar. Então, de alguma forma, é importante que até isso freie um pouco essa correria do Congresso para que haja um debate melhor sobre essas discussões. Por quê? A gente não pode tratar um projeto de lei simplesmente baseado em acontecimentos recentes, né? Eu não posso fazer um projeto de lei para discutir, por exemplo, se o WhatsApp pode ou não pode fornecer informações para investigação criminal. Por quê? Porque o WhatsApp amanhã pode não existir mais. Amanhã pode ser uma outra plataforma com outras regras, outras regulações, outros termos de uso, com outro funcionamento. Então, não posso ter uma lei que se pretende ser uma lei geral que trata de um ponto específico, né? A gente sabe que não deve ser assim. Então, o projeto precisa de um debate maior, né? E é por isso que a gente, na verdade, qual é a minha intenção? Foi exatamente trazer aqui os pontos principais desse projeto que estão ali para que a gente faça esse debate, para que a gente se preocupe com isso e para que a gente auxilie esse debate através da participação política, né? Então, o que mais se pergunta hoje? Será que a gente está diante de um projeto, né, que se preocupa em dar transparência realmente à internet, ou será que a preocupação é de vigilância, de controle do uso na internet? Esse é um debate importante e ainda há muitas discussões, tá? Por quê? Porque tem muitas normas que estão sendo trazidas ali, que são normas que geraram polêmica hoje na internet, geraram polêmica tanto nos órgãos de imprensa, quanto, obviamente, nos órgãos reguladores, geraram polêmica dos doutrinadores, enfim, tudo está sendo discutido a respeito disso. Então, só para vocês terem uma noção, o primeiro ponto de discórdia é exatamente esse projeto estabelece que a exigência de identidade e número de celular para cadastro nas redes sociais. Então, imagine, você tem o seu cadastro no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, enfim, e você vai ser, em tese, seria obrigado pelo projeto a se identificar com a apresentação da carteira de identidade e um número de telefone celular. Então, isso é um ponto de bastante dificuldade, bastante discussão. Por quê? Porque é uma preocupação de um controle maior, de isso frear a liberdade de expressão, de ser uma vigilância maior. Então, é um ponto de se refletir. Será que isso, de fato, vai mitigar essa liberdade da internet e exatamente a essência da internet? Ou será que, na verdade, isso é apenas um controle para que, obviamente, você não utilize perfis anônimos, contas falsas, contas não autênticas, né? Que esse é o objetivo do projeto. Mas é um debate que a gente tem que fazer, né? Obrigação de guarda de registros de encaminhamentos por 3 meses. Eles estabelecem isso preocupados com o WhatsApp. Vocês sabem que o WhatsApp foi o grande vilão dessa discussão toda, tanto agora no aspecto político, quanto lá atrás, quando a gente teve aquelas discussões a respeito do WhatsApp descumprir as decisões judiciais, de não fornecer dados, né, de não aceitar a informação de dados. E existe uma discussão tecnológica, que na verdade o WhatsApp sustenta, o Facebook, que hoje é proprietário do WhatsApp, sustenta de que é impossível, em termos tecnológicos, fornecer informação, e há aqueles que sustentam que o WhatsApp poderia alterar a sua plataforma para ter a possibilidade de fornecer essa informação. Então, a gente tem investigações criminais em que você, por exemplo, quer fazer uma interceptação, quer fazer uma quebra de sigilo e você não consegue, porque a plataforma do WhatsApp foi desenvolvida para que não haja interferência nas conversas. O que você tem, no máximo, na verdade, é a possibilidade de saber que houve um contato entre aquelas partes, mas você não consegue saber o conteúdo das mensagens. Isso é uma discussão do projeto. E o que o projeto está prevendo ali? A preocupação de guardar as mensagens encaminhadas. Não sei se vocês perceberam, de um tempo para cá, o WhatsApp passou a colocar em cima da mensagem que é encaminhada, quando você recebe de outra pessoa, ele vem escrito lá em cima, encaminhado. E antes não, antes quando você encaminhava uma postagem, aparecia a mensagem como se você tivesse digitado e passado a mensagem. Hoje já existe um rastreio desse encaminhamento. Isso, na verdade, é uma política do próprio WhatsApp, né? E a preocupação da lei agora qual é? É exigir que eles guardem esses registros por 3 meses. Por quê? Porque se houver necessidade de uma interferência judicial, de uma indenização, de uma responsabilização, você tem como voltar
e saber, obviamente, de onde partiu aquele pacote da internet, aquela informação, né? Por exemplo, a gente está tratando aqui da manipulação da verdade e da fake news. Então, isso é um ponto, de certa forma, importante, mas também uma preocupação a respeito de controle, né? Outro ponto ali, proibição de ferramentas de disparo em massa, que é exatamente a utilização desses robôs. E esse é o ponto mais polêmico. Por quê? Porque foi como eu disse aqui, a manipulação das fake news através do uso desses softwares, a gente chama robôs, mas são softwares, né? São, obviamente, softwares que têm uma tecnologia para disparar mensagens em massa, num número imenso de pessoas ao mesmo tempo, alterando, manipulando as informações. Então, isso pode ser usado para o bem, quando você quer disseminar uma informação importante, ou isso pode ser usado para o mal. E aí, quando você proíbe esse conteúdo como um todo, esse conteúdo não, quando você proíbe esse veículo de disparo em massa como um todo, você não está considerando só a forma, está considerando o conteúdo também. Então, esse é um outro ponto importante, né? Exclusão imediata de conteúdos para garantia da intimidade. Esse é um ponto que a lei está se debruçando, e aí, por exemplo, há uma previsão de que se a própria plataforma, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram, detectam que há uma postagem que, na verdade, ofende, né, ou viola a intimidade de alguém, que a própria plataforma seria responsável por retirar imediatamente, independente de ordem judicial ou independente de pedido da própria pessoa afetada ou não. Isso é uma discussão que gera uma discussão de responsabilidade civil. Por quê? Porque se lá na frente você entender de que a plataforma não fez como deveria fazer, você pode entrar com uma ação de responsabilidade contra ela e não com quem passou a mensagem, por exemplo. Porque se ela tinha a responsabilidade de retirar e não fez, é quase uma responsabilidade objetiva e que vai se discutir isso até lá na frente, talvez até dentro de uma seara de defesa do consumidor. Afinal de contas, as plataformas não deixam de prestar serviços, né? Então, isso é uma discussão importante. Será que a responsabilidade tem que ser das plataformas? Ou será que a responsabilidade tem que ser de quem posta, né, aquela informação? É um ponto que a gente precisa discutir bem, porque na medida em que a gente responsabilizar as plataformas por tudo que acontece na internet, primeiro, a gente vai criar um controle muito mais absoluto do funcionamento da internet e vai ser praticamente impossível a plataforma controlar com 100% de eficácia, né, o funcionamento dessas informações manipuladas. Vocês devem perceber que, atualmente, o Facebook já utiliza determinados processos tecnológicos específicos que são da sua própria regulação, dos seus próprios termos de uso, e ele próprio já tem mecanismos para fazer com que determinadas informações sejam retiradas. Mas isso é regulação interna do Facebook. Isso aconteceu, né? Recentemente, há poucos dias, o próprio Twitter baixou, excluiu uma postagem feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito até dessa discussão de pandemia. Enfim, não sei se alguém acompanhou, mas vocês veem até que ponto chega essa interferência. Então, isso é interessante a gente pensar, mas criar essa responsabilidade quase que objetiva para as plataformas, será que é razoável? Ou será que não é razoável, né? Ou a gente depende, por exemplo, da manifestação da pessoa que se sente lesada, né? A proibição de contas automatizadas, o que é exatamente isso? É você, na verdade, criar contas que não são autênticas, não são perfis, não é propriamente um perfil falso, né? Mas, na verdade, são contas que a gente, de alguma maneira, hoje a gente tem uma ferramenta no Instagram e no Facebook em que eles podem verificar a autenticidade. Se você, por exemplo, é uma pessoa pública e você tem uma conta no Facebook e no Instagram, você tem a possibilidade deles checarem a autenticidade e dizer que realmente aquela conta é sua. Eles fazem uma checagem, você manda documentos, tem uma série de informações, né? Então, se você tem lá a conta, determinada conta, eles podem fazer essa checagem. E aí, com essa checagem de autenticidade, é interessante por quê? Porque você, que é o usuário, sabe que você, obviamente, se está se manifestando ou está vendo alguma informação daquela conta, é porque foi aquela própria pessoa que postou, né? Quando você cria, então, essa proibição de contas automatizadas, é para evitar, obviamente, que você fomente a criação desses perfis que não são autênticos, né? E que você, na verdade, cria um perfil e você acha que você está lidando com determinada pessoa e uma outra, e não está se fazendo passar por ela, mas é um perfil que foi criado para disseminar informação sobre aquela pessoa, por exemplo, né? E aí, essas contas automatizadas, elas estão ligadas a isso. É você utilizar esse sistema de softwares para criar várias contas ao mesmo tempo e todas elas com o mesmo objetivo, né? Outro ponto ali, aumento das multas aos candidatos políticos, está no projeto, que veiculem propaganda com conteúdo manipulado, porque já há uma previsão na nossa lei
9.504, como eu falei para vocês, de aplicação de multa, por exemplo, na divulgação no uso da internet, né? E aí eles querem aumentar essa multa para até R$ 1 milhão, porque as multas na Justiça Eleitoral são em torno de R$ 5.000 e vão subindo a cada reincidência, né? Aqui o projeto fala em R$ 1 milhão. Então vejam, tudo que a gente está trazendo aqui nos remete a verificar que é tudo fruto de um passado muito recente, né? De problemas que nós tivemos em termos de eleições no Brasil. Então esse passado recente nos cria a preocupação da gente verificar, será que de fato a gente tem que regular realmente só esse problema voltado para um processo eleitoral, ou a gente tem que fazer um debate maior para regular melhor isso e evitar que a gente gere um prejuízo a essa liberdade de expressão, né? Porque existem determinadas questões que a gente identifica claramente que são fruto de problemas que nós tivemos nas eleições, né? A gente vê claramente isso e recentemente as discussões continuam acontecendo. Então, ponto de reflexão para a gente fechar. A responsabilidade deve ser de todos, não só de quem divulga, órgãos de imprensa, jornalistas, mas de cidadãos também. A solução, ela não passa só pela via legislativa, ela é importante, mas ela passa principalmente por uma educação digital, que é algo que é extremamente deficiente, porque a própria educação é deficiente no Brasil, que dirá uma educação com essa preocupação de educação digital, né? É preciso um debate multidisciplinar, é preciso um debate que você envolva todos os setores da educação e os setores da sociedade para discutir isso. Então é importante que o projeto não caminhe a passos largos como está caminhando, e eu espero que, em função do tempo, exatamente porque a gente está chegando próximo do limite lá da vacácio desse projeto, eu espero que realmente ele não seja acelerado, que não seja mudada essa data, para que a gente não tenha um projeto às vésperas da eleição extremamente complexo, complicado e com uma série de direitos sendo restringidos com a preocupação de interferir num processo específico, né? Uma lei, ela é criada com um objetivo de perenidade. A lei não pode ser criada para regular um fato específico no momento, né? Então a gente tem que ter a preocupação de levar esse conhecimento à frente, né? Só para finalizar, para vocês terem uma ideia até que ponto vai essa ideia de fake news e de prejuízo que a gente tem hoje na democracia, vou contar só 2 fatos para vocês. Um aconteceu recentemente no Reino Unido, houve uma postagem, uma manipulação de informação que sugeria uma espécie de teoria da conspiração, dizendo de que as antenas de celulares de 5G, dessa nova geração, elas eram capazes de transmitir sinais e eram responsáveis pela contaminação de coronavírus. E aí a gente ouve isso, tem um mínimo de preocupação de pensar, sabe aquela velha história? Se tem alguma coisa errada aí que você não identificou, já dá um passo atrás, né? Não está batendo essa informação. Como é que pode falar em transmissão do coronavírus através de antena de celular? Está estranho isso. Então, lê até o final, ou então verifica, ou checa, né? E, na verdade, as pessoas não fazem isso. Eu trouxe o exemplo para vocês verem que isso não acontece só no Brasil. E aí, essa teoria da conspiração dizia, então, que as torres de celulares eram responsáveis por a contaminação, né? E essas teorias, segundo o relato, isso foi publicado pela BBC, tá, gente? Também eu procuro fontes razoáveis, assim. A teoria é de que essa publicação foi postada no final do mês de janeiro, quando a gente já começou a ter a propagação do vírus em alguns lugares, né? Os primeiros casos foram nos Estados Unidos, as primeiras propagações, e essa falsa teoria apontava de que a torre de 5G suprimia o sistema imunológico, tornava as pessoas mais suscetíveis a pegar o vírus, né? E que esse vírus era transmitido através dessa tecnologia. O que aconteceu? Vários episódios de destruição e incêndio das torres de transmissão no Reino Unido aconteceram. Isso tem lá na BBC, ela mostra, tem vídeos mostrando isso. Então, vocês veem até que ponto chega a manipulação da informação. Então, às vezes a gente acha que é algo exagerado, mas não é, porque a gente tem que entender de que a compreensão, foi o que disse aqui, compreensão dos fatos, das opiniões e das verdades que circulam por aí é diferente para cada uma das pessoas, né? Eu tenho aqui um site que eu vou finalizar com vocês, que eu vou tentar abrir aqui. Deixa eu botar aqui só para mostrar para vocês o endereço do site, que eu acho que é bem importante. Ou então eu passo depois para o professor, só para eu abrir aqui. Deixa eu ver se ele abre aqui. Vai abrir. Vamos ver aqui. Conseguem visualizar aí, professor?
Bom, professor. Professor, Não? doutor Que é isso, Luiz Fernando. Frederico? Não estamos conseguindo ver, não. Não, então Faz não uma, tem problema não. faz Fala. uma gentileza, doutor Fernando, Luiz Fernando. Cancela e clica em sair no compartilhar. E aí Ah, volta a tá. compartilhar com a nova tela lá, por gentileza. Entendi. Peraí. Eu estou atrasando vocês, desculpa. Eu passei muito. É que eu tenho esse problema, viu? Vocês que me convidam, vocês têm que saber que eu atraso mesmo. Entendi. Não Eu estando falo nada. muito. Está excelente o assunto. Vamos ver aqui se eu consigo visualizar. Peraí. Acho que é aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se é aqui, porque tanta coisa que abre aqui na tela. Não sei se agora foi. Foi Está sim. aparecendo aí? Foi? Programa de enfrentamento. E agora nós estamos visualizando desinformação. Isso, exatamente. Por desinformação, sim. E o que acontece? Esse é um site do TSE, é um site especializado exatamente no combate a efeitos negativos provocados pela desinformação. Então, eu sugiro que todos acessem depois com calma. Isso está lá, se você entrar no site do TSE, vai ter um link para você entrar nessa página específica. É lá justiçaeleitoral.jus.br/desinformação. Então, eu apelo, assim, dizer a vocês assim, com todas as minhas forças, por quê? Porque eu sou juiz eleitoral, daqui a 3 meses a gente vai estar na rua com vírus, com pandemia, com confusão, com candidato que manipula informação, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e para a gente, na verdade, tentar tornar esse processo eleitoral mais digno do que a sociedade merece, a gente precisa ter cuidado com a manipulação das informações. Então, eu sugiro que todo mundo leia, todo mundo entre no site, veja como funciona a preocupação da justiça eleitoral hoje, para que a gente realmente não se faça de vítima, não se coloque como vítima, se deixe levar pela manipulação de informação. Por quê? Porque já começou a acontecer. A gente está em eleições municipais em Paraíba do Sul, já tem vários vídeos circulando lá de supostos candidatos falando coisas que não são verdadeiras, e na verdade não é meu papel rebater isso, então eu falo só para vocês aqui, para vocês entenderem como funciona, né? Eu tive, na eleição em 2018, nós tivemos, por exemplo, um vídeo que foi gravado dentro de uma sessão eleitoral daí de 3 Rios, né, de um eleitor que fez o seu processo de votação e aí filma dizendo que estava havendo fraude, que ele digitou o número do candidato e a urna não aceitou. E como, na verdade, a região, a gente estava trabalhando junto, eu, a doutora Ellen, enfim, a doutora Ana Carolina, também juiz eleitoral, nós fizemos, inclusive, uma nota para a imprensa. Eu peguei esse vídeo, nós fizemos uma avaliação técnica do vídeo e demonstramos, o vídeo de fato era verdadeiro, mas demonstramos que o eleitor tinha errado e acredito que propositadamente ele manipulou no momento em que ele digitou o voto para dizer, obviamente, que estava fraudado, que o voto não estava sendo aceito. Então, para vocês verem, esse foi uma preocupação, foi difícil fazer isso, a gente levou um tempo para conseguir apurar o vídeo, conseguir visualizar, verificar, para mostrar que não é um erro só do eleitor. Ficou claro ali é que havia sim um dolo do eleitor e no momento em que ele percebe que ele, de alguma maneira, errou, ele não volta atrás e sustenta que a urna está fraudada. Por quê? Porque isso foi, enfim, uma coisa fomentada pelo presidente da República, pelo partido, para tirar a confiabilidade do funcionamento da eleição. E eu não vou entrar nessa discussão, que a palestra não é sobre isso. Mas só para vocês verem o quanto é difícil lidar com essa coisa da manipulação da informação. Então, é só uma informação para vocês do site, que eu acho que é extremamente importante vocês conhecerem. Gente, muito obrigado. 1000 desculpas aí por passar do horário. Enfim, mas o tema é complexo e longe de mim querer aprofundar, nem tem capacidade para isso. O tema é muito mais complexo do que se imagina, mas é para refletir. Refletir que a internet é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, se a gente não tiver esse debate, a gente pode ter uma lei que venha tolir a liberdade de expressão a tal ponto, focado numa preocupação de fake news, no momento atual, que é muito sério, mas quando a gente, na verdade, pode trazer um remédio que seja uma dosagem muito alta, que se transforma num veneno, né? Porque a gente está vivendo uma doença nesse momento, que é exatamente a manipulação da fake news no processo eleitoral, mas talvez a gente queira dar uma dose muito exagerada, né? E aí isso pode gerar um prejuízo lá no futuro. Então, a preocupação é conhecer esse projeto de lei, quem sabe fazer mais debates, mais trabalhos a respeito disso, acompanhar lá no Congresso. O Senado abriu, por exemplo, uma consulta pública na época que o projeto estava lá, e poucas pessoas participam, né? Então,
sugerir essa discussão, se houver a abertura de consulta pública, sugerir o debate, manifestações, que eu acho que é assim que a gente tenta transformar, né, e modificar e sustentar a democracia. Muito obrigado, professor Frederico. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, doutor Luiz Fernando, pela excelente palestra, muito clara as informações. Agradecer da mesma forma a professora Francine aí, né, que mediou esse nosso diálogo aos alunos. Eu que agradeço muito a presença do doutor Luiz Fernando, a fala, a explanação, exposição do material, comentários. Poderíamos ficar aqui muito mais. Foi excelente, excelente. Parabéns. Obrigado, professora Francine. Obrigado a todos aí. Professor Frederico, fica à vontade, o evento é seu agora. Professora Francine, eu gostaria de solicitar a sua gentileza aí no tocante às perguntas. O chat você estava acompanhando? Indagações, questionamento. Agora que ninguém dorme mais hoje, então. Vamos lá. Não, na verdade, eu estava assim. Eu tenho prazer de responder. Estou preocupado que agora a gente vai avançar. Não tem essa preocupação. Sim, os alunos foram apresentando, eu vou ler aqui alguns comentários, eu vou ler o comentário da Camila. Acredito que a liberdade de gestão praticada sempre com respeito não gera o medo de ser tolhida. O problema é que se criou a impressão de que a internet é terra de ninguém. E por isso vale qualquer atitude de fake news a opiniões agressivas e ódio gratuito. Um pouco de transparência faria bem para um novo, comportamento igual. Nós temos aqui comentários de alunos do Ian elogiando, ótima palestra, doutor. Ana Carla Souza, obrigada, doutor Luiz Fernando. Enfim, elogios aí dos nossos alunos, muitos parabéns e muitos elogios. Na verdade, acho que é esse sentimento que nós temos. Foi uma fala excelente, muitas considerações importantes e com certeza nos fará refletir bastante sobre esse tema. Obrigado, professora. Esse comentário da aluna o ponto é exatamente esse. Quando a gente se preocupa em uma regulação maior, é aquela velha história, né? Quem não deve, não tem. Vamos dizer assim, esse é um ditado popular, né? Mas o fato é que a gente tem essa preocupação mesmo, porque nem sempre aquilo que é importante, que a gente acha que é válido para a gente, vai ser por uma universalidade, né? Que é um país muito grande. Mas, de qualquer maneira, a transparência é importante. E o foco desse projeto é exatamente isso. Você vê que o nome que foi rubricado lá no projeto é exatamente a transparência da internet. Mas é por isso que é polêmica. A gente tem que avaliar, saber se a gente vai atingir essa transparência ou não, né? Ou se vai ser muito além disso. Mas a ideia é essa mesmo. É excelente. Quando o senhor estava falando dessa questão das mensagens encaminhadas no WhatsApp, eu gostaria muito que as mensagens fossem encaminhadas com o nome do primeiro destinatário. Então, acho que seria super interessante se isso acontecesse, porque imediatamente nós já poderíamos saber quem disparou o primeiro comentário, mas já é um caminho. E é muito interessante que a gente possa refletir sobre isso tudo. Então, professor Frederico, só temos elogios. Fique à vontade agora para você poder encerrar, fazer as considerações, agradecer mais uma vez a presença de todos os alunos, professor Sérgio, professora Cristiabel, professora Fabiana, professora Cláudia, professor Rodolfo, todos os alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos. Foi ótimo estarmos aqui, certeza que todos nós bastante. Então, passar a palavra para os professores. Depois o professor Frederico encerra o evento. Boa noite a todos. Bem, doutor Luiz Fernando. Algum professor? À vontade. Eu vou fazer uma consideração breve, né, Fred, sem querer tomar o tempo de... Mas como o doutor Luiz Fernando bem explanou, né, no início, aquele exemplo da sequestrada que foi, suposta sequestradora que foi linchada, na época, uma semana antes daquele fato, aquilo se disseminou na nossa... Inclusive, em Três Rios, com aquela foto da sequestradora, e nós tivemos que ir para as redes sociais
para desmentir, falar que aquilo não estava acontecendo no município, nem de Três Rios, na época era Três Rios, nem Paraíba do Sul, nem um outro, que aquilo era fake news, que aquilo vinha de uma outra situação da polícia local e tal. E uma semana depois aconteceu o linchamento, né? Então, esse tipo de fake news, tanto para a polícia, judiciário, a gente que trabalha na linha de frente, dá muito trabalho e coloca também, né, doutor Luiz Fernando, a vida de pessoas, né? Não só a honra, a questão da vida mesmo, como nesse caso do linchamento, né? Mas, no mais, eu quero lhe agradecer. Eu sei que foi uma palestra rica para todos os acadêmicos e para nós todos os professores. A gente realmente é um mundo novo, muito recente, e que a legislação ainda precisa muito acompanhar e se atualizar para que consequências sejam punidas, né? Que haja também aí um meio da gente chegar aos autores de forma a ter uma punição devida nesse caso, e célere, né? O que nem sempre ocorre com esse mundo da internet, né? Se dispara muita coisa através de robôs, de fake news, e até chegar a essa autoria demora um tempo. A gente precisa que a nossa legislação acompanhe isso de forma mais rápida, né? Obrigada, doutor Luiz Fernando, por tudo, mais uma vez. Eu que agradeço. É exatamente isso, Cláudia. Esse é o ponto principal. E você lembrou bem exatamente dessa comparação, esses dois casos, enfim, esse mesmo caso e essa repostagem dessa mensagem, e já tivemos vários outros, né? Porque assim, eu, pelo menos no período em que a gente está trabalhando junto lá, eu já me lembro de vários outros em que a própria delegacia esclarece nas redes sociais, né? Que não é verdadeiro, enfim. É muito comum isso acontecer, né? E a gente se pergunta às vezes o que é que leva uma pessoa a agir dessa forma, a postar esse tipo de informação, mas não dá para a gente coibir ou não, pensando em atingir a todas as pessoas, porque a gente não vai conseguir cada pessoa de uma maneira, cada uma está num momento diferente, enfim, sempre vai haver... E às vezes até, doutor Luiz Fernando, de boa fé, né? Tem um caso Exato. recente, que a gente estava falando, um áudio que uma tia mandou num grupo familiar para alertar a família sobre as adolescentes que tinham ao entrar na escola, porque tinha sequestradores, e aquilo era só para alertar as sobrinhas, e de repente tomou uma proporção que havia sequestradores na porta das escolas, né? Então, você vê que ela não tinha má fé, ela tinha a vontade de alertar suas sobrinhas. A internet realmente é um mundo vasto e que a gente tem que aprender a lidar, né? Na verdade, nós todos estamos aprendendo, e na pandemia mais ainda, né? É verdade, é verdade. Bem, então chegamos ao fim, né? Agradecer a todos os nossos alunos, primeiro, segundo, terceiro e quarto período do curso de Direito aqui da Univertix Três Rios, os professores, o nosso palestrante, o Dr. Luiz Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela cordialidade de sempre. É um prazer tê-lo conosco, principalmente abordando um assunto aí tão relevante, né? Uma temática tão importante, inovadora. Então, agradecer em nome da coordenação do curso de Direito e espero em breve, Dr. Luiz Fernando, contá-lo com sua presença de forma presencial lá no nosso campus, passando essa pandemia, e vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, o prazer vai ser meu. Obrigado a todos aí. Professor Frederico, antes de encerrar, nossa foto final, por favor. É verdade. Antes do boa noite final. Nossos alunos já estão abrindo, olha só que espetáculo. Mostrem as imagens, por favor. Vamos fazer a nossa foto. Boa noite a todos. Vamos registrar esse momento de grande importância para a nossa instituição, para o nosso curso. Fez o print aí, Francine? Você printou a tela toda? Printei. Pessoal, só uma gentileza. Espera só um minutinho com relação às mensagens no chat. Vamos lá agora, hein? 1, 2, 3. Printado aqui, Francine. Já te passo ela, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado, Dr. Luiz Fernando. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.
doutor Luiz Fernando. Boa noite, professores, boa noite a todos os alunos. Obrigado a vocês. Obrigado, Francine. Boa noite.